E aí, só alegria. Bom, hoje vamos aí refletir um pouco sobre algumas situações aí que nós vemos aí na sociedade, né? E vamos refletir aqui à luz da Bíblia, né? O vídeo será, o tema do vídeo será a integridade, né? O compromisso. Será que eu e você, nós temos compromisso com as coisas de Deus? Né? Será que nós estamos mesmo comprometidos com Deus? Ou a gente só usa Deus ali como um trampolim, como um amuleto da sorte, quando é conveniente? Né? Então, nós vamos refletir hoje no livro de Jó, certo? Eu gosto muito do personagem Jó na Bíblia, né? Você aí que me acompanha, você já deve ter percebido que eu gosto, gosto muito aí do personagem Jó, porque ele era um cara íntegro, inspirador, né? Íntegro, correto, um cara assim que, pô, sujeito homem, certo? Então, eu vou ler aqui um pouco o primeiro capítulo da história de Jó e vamos comentar aí a respeito, certo? Desse capítulo, dessa história. E eu vou aproveitar e fazer aí o paralelo com algumas situações aí que ocorrem no nosso mundo aqui, né? No nosso dia a dia. E vamos aplicar aqui a esse texto, certo? Então, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, ou Iob, no hebraico. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó sempre se esquivava do caminho errante. Quando ele via que era coisa errada, coisa que Deus não iria se agradar, ele saía fora. Opa, ele dizia não. Então, continuando. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Só aqui para explicar uma coisa, né, no contexto, Jó, ele não era israelita. Né? Não sei se você sabia disso, se nunca te contaram, mas Jó, ele não era hebreu, certo? Ele não era um descendente ali de Jacó, certo? Ou de Abraão. Desculpe, de Abraão ele era, sim. Mas ele não era, assim, descendente de Jacó, certo? Ele era descendente dos Edomitas, ou seja, de Esaú, certo? Ele era descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Bom, vamos lá. Aí beleza. Aí já sabemos que Jó é um cara, pô, um cara mó firmeza, um cara que anda com Deus, um cara de muito respeito, né? Um humano aí de muito respeito. E aí, continuando aqui. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Aí Satanás, né, vendo que Jó era um cara correto, um cara do bem, um cara de Deus, né? Claro, ele não quer ver isso, né? Como ele está perdido, como ele é um derrotado, um otário, ele quer também arrastar um monte de gente com ele, né? Ele já está condenado ao inferno. O otário vai pro inferno, né? Então, como ele vai pro inferno. Foi mal aí, velho, foi mal. Mas, ó. Mano, vamos lá, vamos lá. Bom, então como o capeta aqui ele vai pro inferno, ele quer arrastar o máximo de gente possível com ele, entendeu? Então, olha o que ele vai falar sobre Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante ao Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor perguntou a Satanás. Mas deixa eu te explicar isso aqui. Por que o Satanás, que tinha sido expulso do céu, né, ele compareceu ainda ali perante Deus? Porque veja bem, o que dá a se entender é que é o seguinte: no dia em que os filhos de Deus... Então, quem são esses filhos de Deus? Possivelmente anjos ou seres, criaturas de Deus, que vieram representar outros mundos não caídos. Porque é aquilo, a gente achar que só existe aqui a Terra, né? Deus só fez a Terra e pronto. Não, eu não acredito nisso, tá? O universo é muito grande, certo? Então eu creio que Deus, além de nós aqui, ele criou outros seres, outros filhos. Ele tem outros filhos aí de outros mundos, certo? Além dos anjos, né? Então esses seres vieram representar cada um o seu mundo. E Satanás, como ele fez a terra cair em pecado, ele veio representando a terra. Por quê? Porque a partir do momento que Adão comeu do fruto proibido, ele passou a terra para a jurisdição do Satanás. Ou seja, a terra pertencia a quem antes da queda do pecado? A terra pertencia à humanidade, a Adão e Eva, certo? Mas como Satanás fez eles caírem em pecado, né? Eles comerem do fruto proibido, a maldade entrou no mundo, então a terra passou a pertencer a Satanás. Por isso que ele, por direito, comparece ali perante Deus, representando qual mundo? A terra. Certo? Então, beleza. Então, explicado isso aí, vamos continuar. Então, Satanás, que não deveria estar ali, né, compareceu diante de Deus, né? E aí Deus perguntou para ele: de onde você vem? Ou seja, o que você está fazendo aqui? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então, isso aqui explica que ele está representando a terra. Por quê? De rodear a terra e passear por ela. Isso aqui, a gente vê que no passado, nos impérios antigos, né, nos reinos antigos, os reis da antiguidade, época de Davi, assim, primeiro milênio antes de Cristo, por aí, até o 7º século ali antes de Cristo, os reis tinham esse costume de passear pelo seu território, né? Se vestir ali de servo, se vestir de mendigo e passear pelo território, certo? Para ver como é que está o reino, entendeu? Então, Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela, ou seja, de rodear o meu território, a terra, e passear por ela, ou seja, de olhar o meu reino e passear por ele, de rodear a terra e passear por ela, ou seja, o meu reino, certo? Então, Satanás estava querendo dizer o quê? Que Deus, que a terra, né, pertencia a ele. Ele era o dono da terra, o rei da terra, certo? E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Por que Deus usou Jó como argumento? Agora vamos lá. Eu acabei de explicar a você que o quê? Satanás olhou a terra, ou seja, ele passeava pelo reino dele, que é a terra, e ele via que o quê? Que todos os seres humanos aceitavam ele como rei. Por quê? Porque depois do pecado, os seres humanos foram o quê? São maus. São pecadores, são perversos, são sujos, né? São corruptos. Então ele pensou: bom, o meu reino está de boa. Eu sou o rei da terra, né? Todos eles lá me aceitam. Eles não se opõem ao meu reino de maldade. Por quê? Porque eles fazem o que eu quero. Eles são maus. Certo? Então foi isso também que Satanás quis dizer. Só que aí Deus responde: ah, é? Você reparou no meu servo Jó? Deus responde, né? É mesmo? Você está falando isso aí, mas é mesmo? Ah, legal. Mas você viu lá meu servo Jó? O que Deus quis dizer com isso? Que nem todo mundo vai na sua onda. Nem todo mundo te serve. Eu ainda tenho um que é meu lá, ó.
Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Na sua cara, Satanás. Aí continua o diálogo, né? Então Deus falou: você reparou no meu servo Jó? É mesmo que você é o rei da terra, diabo? Mas você viu lá o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Tome aí pra você, ó. É? Você acha que todo mundo quer ser o servo? Todo mundo faz o que você quer? Na sua cara aí, ó. Ó, Jó aí, ó. E aí, o que você tem a me dizer? Aí o diabo responde. Então Satanás o respondeu. Respondeu ao Senhor. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? O que ele quis dizer? É claro que ele teme a você. Você dá um monte de coisa para ele. Você enche ele de presentes, de bens materiais, ou seja, ele tem tudo. Aí qualquer um, né? Qualquer um vai temer a Deus, qualquer um vai te servir desse jeito. O que Satanás quis dizer? Que Jó era comprado. Que Deus comprava Jó. Entendeu? Que Jó só servia a Deus porque Deus o enchia de bênçãos. Né? E a gente vê aqui o quê? O compromisso que Jó tinha com... Eu não vou continuar lendo a história, porque se eu continuar lendo, você vai ver que Jó tinha um zelo, né? Um compromisso muito grande com as coisas de Deus. Né? Ele tinha um compromisso ali muito grande mesmo. Ele buscava sempre colocar as coisas de Deus ali em primeiro lugar e tal. Né? E depois vem a aprovação de Jó e tal, né? Bom, isso aí é o livro, é a continuação do livro, mas eu vou parar por aqui, certo? E a gente vê que hoje em dia é cada vez mais difícil você encontrar cristãos como o Jó, né? Como esse servo de Deus aí, que foi usado como argumento perante o diabo. Você imagina aí você ser usado como argumento por Deus frente ao diabo? Deus usar você, falar assim, ó, beleza, você tá falando aí que os seres humanos são maus? Beleza, faz sentido mesmo o que você tá falando, tal. Mas você viu ali fulano ali, cara? Você viu como fulano, pô, aquele cara ali, ó, é um cara que dá gosto. É um cara que não vai na sua. E aí, o que você tem a me dizer? Pô, cara, isso aí é muito tremendo, assim, né, mano? Deus usar um servo, né, o Jó, no caso ali, como seu argumento. O argumento de Deus foi o próprio Jó, né? E hoje em dia a gente vê que esse tipo de servo, ele tá cada vez mais difícil nas igrejas, não só nas igrejas, né? Os que dizem desigrejados aí, né? Por quê? Porque não se tem mais compromisso com as coisas de Deus. Não se tem mais compromisso. Hoje em dia eu vi, anteontem, eu vi uma matéria de pessoas sendo mortas, cristãos sendo mortos na Nigéria, um país aí da África, porque eles simplesmente eram cristãos, né? Cristãos fiéis mesmos, né? Não é cristão de curso, cristão aí né? Enfim, cristão de IBGE não, era cristão mesmo, né? E aí muitos estão sendo mortos, né? Simplesmente por serem cristãos. Ou seja, isso demonstra o quê? Um compromisso. Eles estão perdendo a vida. A partir do momento que você coloca sua vida em risco por causa do evangelho, isso demonstra que você é realmente um cristão. Isso demonstra compromisso com as coisas de Deus. Certo? Porque muitos dão várias desculpas para falar que é cristão, mas é cristão ali, até a página 2, né? Eu tenho aqui minha coisinha, minhas coisas, né? Tenho isso, tenho aquilo, faço um bem ali de vez em quando, sou mal sempre, a semana inteira, mas de vez em quando eu faço um benzinho ali, né? Para tapear, ou seja, eu sou um cristão, mas eu posso não estar lá, ser o melhor cristão, mas eu também não sou do diabo.
como se houvesse um meio termo, né? Se ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe isso de meio termo. Ah, não, eu não sou do bem, mas eu também não sou do mal, né? De vez em quando ali eu faço uma coisinha boa ali, né, para tapear, né, para comprar o céu e tal. Cara, não existe isso. Não existe meio termo entre as trevas e a luz. Ou você é de Deus ou você é do diabo, certo? E a gente vê que nos países ocidentais aqui é um cristianismo assim que não tem nada a ver com o cristianismo da Bíblia. É um cristianismo cada vez mais capitalista, né? Mais voltado a coisas materiais, mercantilizado, certo? Claro, tem muita gente que está no cristianismo por causa de dinheiro, né? Eles não estão nem aí com o negócio de religião, com Cristo, com Deus, eles querem saber de grana. Estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro, né? E, enfim, a religião ela é uma coisa que amortece as pessoas, né? Tanto os julgamentos, né? Então, tanto os julgamentos, né, quanto os ataques, né? Principalmente o cristianismo. Então, muitas pessoas aderem ou se dizem cristãos por isso, para evitar julgamento, evitar ataques, né? Ataques que eu digo assim, não do diabo, o diabo sempre vai te atacar, certo? Mas a gente vê que no Ocidente ainda é visto como é visto como uma coisa boa você ter a imagem de cristão, mesmo que você não seja, tá? Porque a maioria não é, né? Mas só de você ter a imagem ali de cristão, né? A maioria das pessoas vê você de uma forma assim mais light, entendeu? Não vê você como uma pessoa perversa, mesmo que você seja um perverso. É porque tá cheio de perverso dentro da igreja, certo? Tá cheio de corrupto, tá cheio de diabo dentro dessas igrejas aí, né? E, e eles estão se escondendo aí atrás da religião, atrás do cristianismo, né? Para praticar suas maldades e tudo mais, né? Eu lendo esse livro também, eu lembrei, para falar assim dos perversos, né? E das pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus, de um episódio, né, de um pastor aí, um pseudo-pastor. Quer dizer, o cara desse não é pastor, né? É um pseudo-pastor aí, né? Muito tempo, né, que é pastor e tal. E o cara, né, ele... Esse cara, ele tem uma igreja aí famosa no Rio de Janeiro. E esse cara aí, ele entrou em adultério com uma das irmãs do louvor, né? Aí o que acontece, né? Isso entra também na questão do falso arrependimento, né? O que acontece? Aí o cara entrou teve um adultério lá com as irmãs, uma das irmãs do louvor, né? Que também não era cristã, essa mulher aí, né? Enfim. Aí, beleza. Aí ele fez um filho com a mulher lá, né? Com essa mulher. E aí, cara, o pai, né? O traído, o homem traído, né? Quando o filho dele começou a crescer, assim, ele começou a reparar. Isso seria cômico se não fosse trágico, né? Mas ele começou a reparar. Ele começou a reparar que o filho dele parecia assim um pouco com um pastor, né? Pastor da igreja, né? E aí ele pediu um exame de DNA, depois de o quê? 10 anos, 12 anos. O filho dele já estava grandinho já, né? 8, 10 anos, uma coisa assim. E aí ele pediu o exame de DNA, né? E aí foi constar no exame de DNA que o filho dele não era dele, era filho do pastor, né? E aí esse pastor depois fez um vídeo pedindo perdão. Mas nós já conversamos com a família, o assunto já foi conversado. Aí eu fico olhando a hipocrisia do cara, né? Caramba, cara, o cara tem a coragem de fazer uma coisa dessa e ainda continuar pastor da igreja. Ou seja, depois de 8, 10 anos, o cara vem falar que está arrependido. Depois de 8, 10 anos ele vai pedir desculpas, tal. Quer dizer, o cara só pediu desculpa porque foi descoberto. Ele só se arrependeu, entre muitas aspas, né? Que isso aí não é arrependimento. Mas enfim, ele só disse que se arrependeu porque foi descoberto, né? Porque senão o cara ia continuar ali
criando o filho do pastor, né, pensando que era dele, e beleza, e o cara lá continuar pastor e ninguém ia ficar por isso mesmo. Ou seja, é nesse nível que está a questão aí da falta de comprometimento, a falta de escrúpulos que está acontecendo aí nessas igrejas aí do Brasil. Certo? Não só do Brasil, né? Do mundo aí afora aí. Onde o evangelho está sendo cada vez mais escarnecido. E porém, tem aí ainda os cristãos que são cristãos mesmos, né? Que não estão interessados em primeiro lugar em bênçãos materiais. É porque o próprio Jesus falou que para você não acumular tesouros na terra, e sim acumular tesouros no céu. Mas esse tipo de versículo, os pastores não querem que você saiba, eles não gostam de falar isso. Né? Eles querem ficar pregando a teologia da prosperidade, que você vai ser rico, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Cara, o reino de Deus é paz e justiça. Entendeu? Justiça no sentido de quê? De você se fazer justo. Porque nesse mundo aqui, claro, nós devemos buscar a justiça e tal. Mas nesse mundo aqui não tem muita justiça, né? Então, mas já que não tem justiça no mundo, você tem que ser justo. O que é ser justo? Você fazer o certo, cara. Maldito é aquele que anda no caminho do ímpio. Diz a palavra lá, diz em Eclesiastes. Maldito que anda no caminho do ímpio. Então seja justo. E quando você é justo, você fica em paz. O reino de Deus é isso, é paz, é justiça. Quando você faz o certo, quando você anda certinho, quando você pratica a justiça, você praticar, porque, mas muitos pensam, para que eu vou fazer o certo se todo mundo faz errado? Todo mundo não pratica injustiça? Tá, mas você não é todo mundo. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Então, você tem que ser o argumento de Deus, contra o diabo. Certo? Deus tem que olhar para você e falar assim, aí, ó, meu servo aí, ó. Nem todo mundo faz o que você quer, seu diabo otário. Nem todo mundo é comprado por você. Certo? Então, ó, fica na sua aí, fica quietinho aí que você não toca essa bola toda, não. Então, cara, é isso, meu. O cristianismo, você ser um servo de Jesus, você tem que levar a sério, cara. Entendeu? Você tem que ter compromisso. Jesus não falou que seria fácil, tá? Esse evangelho da porta larga aí, das facilidades, isso aí não é evangelho, pô. Um evangelho que não obriga você a ter renúncia, quer dizer, não obriga, né? Mas não estimula você a renunciar às coisas erradas, a andar pelo caminho certo. Não é evangelho. Você vê aí pessoas que se dizem cristãs, mas, faz um monte de coisa errada e fala que foi Deus que abençoou. Será que foi Deus mesmo que abençoou? Porque o diabo também abençoa. O diabo também te dá coisas. Por quê? Por que eu estou falando de bênção, coisas materiais? Porque, hoje em dia o que as pessoas associam a bênção são coisas materiais. Não é questão da sua comunhão com Deus, da sua espiritualidade. Para as pessoas isso não é bênção. Como se isso não fosse bênção. A bênção para a maioria das pessoas é você ter carro, você ter casa, você ter, enfim, ter muita grana, você ter grana, você ter isso, você ter aquilo. É ter, não é ser, né? É ter. Isso é bênção para a maioria das pessoas, certo? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala para você buscar o reino de Deus. E aí sim você será um abençoado. Certo? Claro que bênção material traz conforto para a sua vida? Claro que traz. Né? É bênção também. Só que não é só isso que é bênção. Que, na visão de Deus, que é bênção. Entendeu? Você ser uma boa pessoa é uma bênção também. Certo? Porque não adianta nada você ter tudo isso aí. Você, enfim, ter aí essas coisas materiais, essas coisas que vão perecer, né?
e você ser um merda, cara. Você ser uma pessoa desprezível aos olhos de Deus. Você ser aí um abominável aos olhos de Deus. Você conseguiu o que você conseguiu, mas você conseguiu enganando os outros, fazendo mal para os outros, com perversidade, né? Será que Deus está se agradando disso aí? E será que você pode olhar nos olhos de Deus e falar: eu procedi certo, né? Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Sinceramente, foi Deus que te deu mesmo? Faça um exercício de reflexão aí. Será que foi Deus mesmo que te deu? Olha aí o que você fez para conseguir o que você tem. O tipo de pessoa que você se tornou. É o tipo de pessoa que Deus se agrada? Seja sincero. Seja sincero. Fica aí só pensando só nas coisas legais que você fez ali esporadicamente e as outras coisas que você fez aí, que você não se ou finge não se lembrar, né? Ou você não se lembra ou finge não se lembrar. Né? Então, cara, a gente tem que buscar aí. O vídeo já tá longo pra caramba, né? Bom, mas enfim, a gente tem que buscar, cara, tentar ser um cristão mesmo. Não é fácil, porque como o Senhor Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me. Não vai ser fácil, vai ser difícil, certo? Mas é a porta estreita, se você quer estar com Jesus no céu, né? Você quer estar lá com o Senhor no céu, não vai ser fácil mesmo, certo? Se vier bênçãos nesse mundo, amém. Se não vier, amém também. O importante é a sua salvação, pô. Certo? Porque o que adianta você ter tudo aqui nesse mundo, o diabo te dá tudo aí que você tem, tudo que você quiser, né? Porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não existe isso de neutralidade. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Eu não sou de Deus, mas eu também não faço mal a ninguém e tal. Tá, você não faz mal a ninguém, mas você está servindo a algum propósito maligno. Mesmo que indiretamente você está servindo a algum propósito maligno. E pior quando você sabe que você está servindo a um propósito maligno. Muitas pessoas servem para propósitos malignos, mas elas não sabem. Outras sabem. Sabem que estão no caminho errado, sabem que estão fazendo coisa errada, mas não se arrependem. Né? E tem até a questão também do falso arrependimento, né? Que é mais o remorso. Né? Que a pessoa ali, quando ela está bem, né? Ela não está nem aí para o negócio de Deus e tal. Ela nem lembra que Deus existe. Né? Ou quando lembra é para falar, olha só que Deus me abençoou, falar que foi Deus que abençoou e tal. E quando você vê, não foi Deus, né? Que a pessoa tá com a vida aí toda servindo ao diabo e falando que é Deus que está abençoando. Não foi Deus. Mas quando a pessoa tá lá na pior, né? Não tá indo bem, assim, né? Aí as pessoas começam a querer buscar a Deus, mas elas querem buscar a Deus por causa delas. Né? Aí entra a questão do narcisismo, né? O egoísmo. Né? Você está buscando a Deus por causa de você. Porque você, né, não está bem e tal. Mas se você estivesse bem, será que você estava buscando a Deus? Então, são coisas que a gente tem que pensar, cara. Entendeu? Tem que pensar, pô, eu estou sendo cristão mesmo? Será que, como eu dei o exemplo dos irmãos nigerianos lá, será que se chegar uns pistoleiros, chegar o governo aí, porque isso vai acontecer no futuro, né? Quando o anticristo tomar conta de vez aí, porque o diabo já tá por aí, tá? O diabo sempre esteve por aí, melhor dizendo, né? Mas enfim, os agentes de Satanás, eles sempre estão por aí, certo? Eles sempre estão tentando controlar, o mundo é aquilo, o mundo é do maligno, tá? Mas quando vier o anticristo e tal, e aí houver o decreto de adoração, que vai falar assim, e aí? Quem for cristão será morto. Certo? Porque hoje nós só somos perseguidos. Quem é cristão de verdade sabe do que eu estou falando.
Se você é cristão de verdade, você sabe que você é perseguido. Certo? Por quê? Porque você não faz a vontade do diabo. E o diabo sabe disso. Por isso que ele te persegue. Entendeu? Mas quem for cristão de verdade, no dia que houver o decreto, vai ter que fazer essa opção. E é aí que vai mostrar se você é cristão ou não. O governo vai colocar, e aí, você vai querer seguir aqui o que a gente está falando? Ou seja, o que o diabo quer? Ou você vai manter aí o seu cristianismo? É aí que nós vamos ver quem é e quem não é, de fato, né? Aí é que nós vamos ver quem tem um compromisso com Cristo e quem não tem. Beleza? E quem só está na fachada, né? É aí que será separado o joio do trigo, certo? Será uma prévia, né? Porque o joio do trigo será separado mesmo na volta de Cristo, que eu confesso que irritantemente está demorando, certo? Está muito, está difícil esperar, está demorando muito, certo? Já era para o Senhor ter vindo aí, quer dizer, quem sou eu, né? Mas pelo que a gente estuda na Bíblia, a gente vê que ainda falta algumas coisas acontecerem, certo? Tem muita coisa aí para acontecer ainda, né? No final do milênio, ali você lê Apocalipse e Daniel, tem algumas coisinhas ainda aí para acontecer. Mas eu confesso que está demorando, certo? Bom, então é isso aí, certo? Esse foi o vídeo. Foi mal aí se você conseguiu ficar me ouvindo até aqui, né? Foi o vídeo mais longo até hoje do canal, né? Mas foi um vídeo para você refletir, cara. Se você tá sendo mesmo cristão ou se você tá só levando aí no boi-maria, tá ali tipo, eu sou cristã, eu não sou um cristão, mas eu também não sou uma pessoa ruim e tal. Não, cara, com Deus não tem isso, não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você tá na luz ou tá nas trevas. Certo? Então é isso aí, cara. Então que como Jó, você e eu possamos ser o argumento de Deus para ele, debochar da cara de Satanás, para ele debochar da cara do diabo. Aí quando o diabo chegar e falar assim, aí a terra toda me serve, eles são maus, eles fazem o que eles querem, eles são promíscuos, né? Eles são sujos, eles são perversos, entendeu? Aí Deus possa olhar para você e falar assim, é mesmo? Todo mundo te serve? Você viu lá, meus servos ali, na sua cara, Satanás, olha lá, você viu meus servos? Temente a Deus, se desvia do mal, são íntegros. Tá certo? São temente a Deus. Beleza, cara? Então o vídeo é isso aí. Espero que você reflita e tome a decisão aí ao lado do Senhor Jesus Cristo. Beleza? De ter e zelar pelo compromisso de estar com Ele lá no céu em breve. É isso aí. Falou, falou. Tchau, tchau.